As diversas graduações da visão clara, por Ajahn Brahmavanso. Meditação é o caminho para a renúncia. Primeiro você renuncia a todas as percepções de tempo para entrar no momento presente, que é atemporal. Aí você abandona o diálogo interno para ficar tranquilamente no estado de atenção silenciosa. Em seguida, você abandona a maior parte da atividade dos seus 5 sentidos, só mantendo a respiração. Depois você abandona sua respiração e fica observando o seu desaparecimento. Nesse estágio, você não pode mais ver, ouvir, sentir, degustar ou sentir o tato. Parece que o seu corpo desapareceu. E no seu lugar você está ciente de uma linda luz, o Nimitta. O Nimitta é um reflexo da mente, vista através do 6º meio dos sentidos. Daí você abandona todo o controle para ser absorvido pela luz e entrar no êxtase do mundo do jhana. Assim, os jhanas acontecem automaticamente quando você realmente renuncia. Eles são descritos como estados profundos de renúncia, abandono. O Buda, repetidas vezes e de modo muito claro, afirmou que a plena iluminação não pode ser alcançada sem a experiência dos jhanas. No entanto, na atualidade, alguns mestres afirmam que o grau de desapego proporcionado pelos jhanas é desnecessário. Com frequência, o Bhariya Sutta, que é um discurso do Udana, é mencionado como evidência disso. Bhariya não era um bico. O Sutta não registra que ele praticasse generosidade ou que tivesse tomado refúgio na joia tríplice, ou que observasse os preceitos de virtude. Além disso, o Sutta não dá nenhuma indicação de que Bhariya praticasse meditação, quanto mais experimentar os jhanas. No entanto, depois de receber um breve ensinamento do Buda, Bhariya se iluminou tornando-se um Arahant, numa questão de segundos. Este episódio é bem conhecido nos círculos budistas, porque dá a impressão que a iluminação é tão fácil. Parece que não é necessário ordenar-se, que a pessoa pode ser egoísta, não praticar a generosidade, que não é necessário tomar refúgio e observar os preceitos, e que até mesmo a meditação pode ser evitada. Que alívio! Só a inteligência é necessário. Todos sabemos que somos inteligentes, não é mesmo? Isso torna a realização de Bhariya atraente e notória. Então, qual foi o contexto desse ensinamento? Aqui vai a minha própria tradução. Bhariya, você deve treinar assim. No visto haverá somente o visto. No ouvido haverá somente o ouvido. No sentido haverá somente o sentido. No conscientizado haverá somente o conscientizado. Praticando desta maneira, Bhariya, você não será por causa disso. Quando você não é por causa disso, isso seria o próprio processo cognitivo, de ver, ouvir, sentir. Quando você não é por causa disso, você não está nisso. E quando você não está nisso, então você não estará nem aqui, nem além, nem entre os dois. Exatamente isso é o fim do sofrimento. E então Bhariya se iluminou. Parece fácil, né? Você acabou de ler o mesmo ensinamento. Você conseguiu se iluminar? Não? Por que não? Como ocorre com frequência, a história do Sutta registra apenas os pontos principais de um longo episódio. Da mesma forma que as fotos de um casamento não registram o primeiro encontro, o namoro, as brigas e discussões. Muitos suttas não registram tudo o que aconteceu antes. Então, qual é a história completa de Bhariya?
Felizmente, toda a história está registrada no Apadana, Histórias dos Budas e dos seus principais discípulos, e nos comentários. Numa de suas vidas passadas, Barria havia sido um bico sob o Buda Kassapa. Ele e mais 6 outros amigos, bicos, escalaram uma montanha íngreme e jogaram a escada fora, determinados a permanecer no topo da montanha até que alcançassem a iluminação ou morressem. Um dos bicos se tornou um Arahant, outro um Anagami, e os 5 restantes morreram na montanha, sendo que Barria era um desses 5. Na sua última vida, Barria havia sido um marinheiro muito viajado, e que acabou naufragando e alcançando a terra firme, tendo perdido todas as suas posses e roupas. Ele se vestiu com cascas de árvore e passou a esmolar alimentos numa cidade chamada Suparaka. As pessoas da cidade ficaram impressionadas com a aparência e modos de Barria, oferecendo-lhe um modo de vida confortável, e assim ele não regressou ao seu ofício de marinheiro. As pessoas consideravam Barria um Arahant, e Barria pensava da mesma forma. Nesse ponto, um Deva se deu conta do que Barria pensava e por compaixão o repreendeu. Esse Deva era o seu antigo companheiro na montanha, que havia falecido como um Anagami. Ele relatou a Barria que havia um verdadeiro Arahant, um Buda, que se encontrava no outro lado da Índia, em Savatthi. De imediato, Barria saiu de Suparaka, levando uma noite só para chegar em Savatthi. Barria encontrou o Buda que estava esmolando alimentos e pediu que ele lhe desse o ensinamento. O Buda primeiramente se recusou, pois ele vinha numa hora não apropriada. Mas ao ouvir o pedido pela terceira vez, o Buda interrompeu a esmola e deu o seu famoso ensinamento que apresentei acima. Segundos depois de ouvir esse Dhamma, Barria se iluminou. Alguns minutos mais tarde, o Arahant Barria foi morto por uma vaca com seu bezerro. Portanto, as circunstâncias de Barria eram excepcionais. Ele havia sido um bico sob o Buda anterior, Kassapa. A sua determinação era tão forte que ele foi para a montanha com o objetivo de se iluminar ou morrer. Na sua última vida, ele podia ouvir os Devas e foi capaz de percorrer cerca de 1.300 quilômetros numa noite. Se tivéssemos uma história como esta e os mesmos poderes supra-humanos de Barria, então talvez só de ler o discurso estaríamos iluminados também. Usualmente, uma pessoa necessita de samadhi profundo, jhanas, para atingir poderes supra-humanos como esses. Levando-se em conta sua vida passada, seguramente Barria deve ter tido uma predisposição para a meditação. Além disso, ambos os poderes supra-humanos, do ouvido divino, que o capacitou a ouvir o Deva, e o outro que fez com que ele viajasse tão rápido, sugerem ter ele sido praticante de jhana antes de ouvir o Deva. Talvez essa fosse uma outra razão porque ele se considerava um Arahant. Mas há outras evidências que sugerem que Barria praticava os jhanas, embora isso não esteja mencionado nos textos. Poucas pessoas sabem que o mesmo ensinamento desse sutta também foi dado pelo Buda para o bico ancião Malunkyaputta. Malunkyaputta aparece várias vezes nos suttas, particularmente no 64. Primeiro, o Buda menospreza Malunkyaputta pelo seu entendimento incorreto, e aí o ensina sobre a necessidade de atingir pelo menos um dos jhanas para destruir os 5 primeiros grilhões, e assim atingir o nível daquele que não retorna. O Buda disse na frente de Malunkyaputta que era impossível atingir o estado de Anagami sem um jhana, quanto mais a iluminação completa. Assim como era impossível alcançar o cerne de uma árvore sem primeiro passar por sua casca e pelo alburno. Pense nisso. Assim, o venerável Malunkyaputta
foi primeiro ensinado sobre a necessidade de dhyana e então mais tarde ele recebeu o ensinamento igual ao de Barria. Depois de ouvir esse ensinamento, permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, Malunkyaputta tornou-se um Arahant. É certo, no entanto, que ele atingiu o dhyana antes que o ensinamento de Barria pudesse ter os seus efeitos, ou o Buda teria sido flagrantemente inconsistente. Isso também adiciona ao peso a inferência de que Barria teria também experienciado dhyanas antes de ter ouvido o mesmo ensinamento, pois do contrário ele teria atingido o cerne da árvore sem passar pela sua casca e ao burno. Distorcendo o entendimento. Então, o que fez Barria e Malunkyaputta verem nas palavras do Buda que gerou a experiência de Arahant? Qual é o significado de no ver haverá somente o visto? Isso quer dizer ver sem nenhuma distorção dos dados, sem adicionar ou subtrair nada. Como a moderna psicologia entende, o que chega até nós como visto já foi filtrado e distorcido pelos nossos desejos e aversões. Esse processo de distorção ocorre antes do evento da cognição. É impossível ver esse processo enquanto ele ocorre. É subconsciente. Podemos apenas inferir a sua ocorrência. Descobrimos que as nossas preferências embelezaram os dados para apresentar para a mente o que nós queremos ver, enquanto a hostilidade negou qualquer acesso para a mente daquelas características que nós não queremos ver. O que nós vemos raramente é puramente o visto. Aquilo que nós vemos com assim chamada atenção plena, não baseada em dhyana, quase nunca é a verdade. Não é como as coisas são, é como as coisas parecem ser. Nós deveríamos ser suficientemente experientes para saber disso. Quando vocês veem homens ou uma mulher bonita, atraente, o que vocês veem? A maioria das pessoas, mesmo os bicos, não veem o que está ali realmente. Só músculo, tendões, pele, cabelo. Eles veem, ao invés disso, uma mulher atraente. De onde vem isso? Nosso desejo sexual adicionou isso, distorcendo a realidade. Quando você vê o corpo recém-falecido da sua mãe, o que você vê? Novamente, você não vê o que está ali na verdade. Só músculo, tendões, pele e cabelo. Ao invés disso, você vê uma tragédia, porque o seu apego adicionou uma profunda tristeza, distorcendo a realidade. No nordeste da Tailândia, há muitos anos atrás, nos monastérios pobres, no meio das florestas isoladas, eu tive de comer gafanhotos, sapos, formigas e outros insetos rastejantes. Isso era tudo o que havia para comer. Um prato comum era guisado de ovo de formiga. Quando você ler isso agora, você estará praticando no visto haverá apenas o visto ou você acrescentou seu próprio nojo? Gafanhotos fritos eram na verdade muito apetitosos. Quanto dos nossos próprios gostos e desgostos nós adicionamos ao visto? 20 séculos antes da moderna psicologia, o Buda identificou o processo que distorce a cognição e chamou-a de Vipallasa. Ele explicou esse processo essencialmente circular, começando do nosso entendimento. Nossas opiniões modificam as nossas percepções para concordarem com as nossas ideias. As percepções, então, formam a evidência para os nossos pensamentos. Aí os nossos pensamentos argumentam em favor das nossas ideias. É um ciclo que se auto-justifica. Ideias geram percepções que criam pensamentos que apoiam as ideias. Esse é exatamente o processo da delusão. Por exemplo, alguém acredita em Deus. Ela tem uma concepção teísta.
Essa concepção nega acesso para a mente de qualquer percepção que desafie essa concepção. Fatos científicos, como aqueles dos campos da astrofísica, física quântica, geologia, bioquímica, se tornaram percepções sem acesso. Elas são rejeitadas antes mesmo de entrar na consciência. Elas são antiéticas para a concepção. Somente percepções que apoiem e se harmonizem com a concepção de Deus sobrevivem ao processo de filtração subconsciente. Essas percepções pró-Deus então formam os dados com os quais os pensamentos trabalharão. Os dados são convincentes, eles confirmam as nossas concepções. Nós nos tornamos convencidos de que Deus existe e a nossa opinião fica cada vez mais resistente à contestação. Assim é a origem e processo de muitas religiões, e estão completamente convencidas de que estão certas. Eles tomam erroneamente as coisas como elas parecem ser por como elas são realmente. Ou tome o debate sobre o aborto. Você é pró-vida ou pró-escolha? Qualquer uma dessas duas ideias corromperá sua percepção através da seleção das percepções que apoiarão a sua ideia, cegando a sua consciência para qualquer outra percepção que a conteste. Seu pensamento será construído a partir das suas percepções, da mesma maneira que uma casa é construída de tijolos. Esse pensamento mal informado justifica sua ideia tão poderosamente que você simplesmente não pode entender porque todas as demais pessoas não veem isso de modo correto, que é o seu modo. Um outro exemplo, pergunte-se se a meditação é fácil para você. Se você pensar que a meditação é difícil e você estiver muito apegado a essa ideia, então as meditações parecerão difíceis. Ou seja, a percepção, o reconhecimento da meditação parecerá difícil. De onde vem essa opinião? Talvez, há muito tempo atrás, alguém com autoridade falou para você que meditação era difícil e você acreditou. Infelizmente, essa opinião permaneceu. Ou talvez você começou a meditar sem uma instrução clara e precisa e daí você passou a achá-la difícil. Com base numa experiência limitada, você formou uma opinião sólida. Meditação é sempre difícil. E apesar disso, essa opinião surgiu e uma vez lá, ela fez com que a meditação seja difícil. Seu apego a essa opinião distorce as suas percepções. As únicas percepções que acabam se tornando conscientes são aquelas que percebem as dificuldades da meditação. Baseado nessas percepções negativas, você pensa que meditação é de fato difícil. Você e somente você fez a meditação se tornar difícil. Quando nós temos algum entendimento do que está acontecendo, nós temos a possibilidade de mudar essa opinião a respeito da meditação. Permita-me fazer uma lavagem cerebral em você. Deixe-me convencê-lo de que, apesar de quem disse e apesar de toda a falta de sucesso, meditação é fácil. Meditação é fácil. Deixe-se fazê-lo acreditar que você pode meditar bem. Nesta vida, você renasceu com um corpo humano precioso e está agora além dos ensinamentos do Buda, que não tem preço. Você está vivendo numa época em que o Dhamma está prosperando, e você foi capaz de encontrar esse Dhamma maravilhoso. Você é um ser muito raro. Você trabalhou durante muitas vidas para ter uma oportunidade como essa. Com tantas coisas passadas a seu favor, é claro que você será capaz de meditar bem. O fato de você estar lendo isso prova que você tem um enorme estoque de karma positivo apoiando-o. Outras pessoas, muito menos capazes do que você, atingiram jhana. Então, por que não você? Uma vez que você tenha criado uma opinião positiva da sua habilidade para a meditação,
rapidamente você perceberá só sucesso na meditação. Você acabou de tornar a meditação uma coisa fácil. Você abriu a porta para a tranquilidade, felicidade interior e para os dhyanas. Tente. Descobrindo a verdade. O ponto é que a ideia de que a meditação é difícil para você ou que é fácil são ambas erradas. Elas são o produto de uma distorção daquilo que é visto, ouvido, sentido e conscientizado. Ambas são delusão. Só que a ideia positiva é a delusão mais proveitosa. Na realidade, é a ideia que o levará a descobrir a verdade. O Buda explicou que são os 5 obstáculos que distorcem a percepção e corrompem o nosso pensamento. Ele chamou de 5 obstáculos o alimento que sustenta a ignorância. Há isso no Anguttara Nikaya, o livro 10, é o Sutta 61. O primeiro obstáculo, o desejo sensual, seleciona o que nós queremos ver, ouvir, sentir e conscientizar. Ele sempre embeleza a verdade. Ele apresenta para a nossa consciência o produto do nosso desejo. O segundo obstáculo, aversão, é o impulso negativo que nos impede de ver, ouvir, sentir ou conscientizar o que nós não queremos saber. Ele nos cega para o que é desagradável e para o que é contrário à nossa opinião. A psicologia conhece o segundo obstáculo como o processo de negação da realidade. O terceiro obstáculo é a preguiça e o torpor. Esse não distorce o que vemos, ouvimos, sentimos ou conscientizamos. Ao invés, ele enterra tudo num nevoeiro, de modo que somos incapazes de discernir claramente. O quarto obstáculo, inquietação e ansiedade, mantém os nossos sentidos se movendo rapidamente, tão rápido que não temos tempo suficiente para ver, ouvir, sentir ou conscientizar completamente. A visão não tem tempo de se formar completamente na nossa retina, pois ela já tem uma outra imagem no seu background com a qual lidar. Os sons são escutados com dificuldade quando nos pedem para escutarmos algo. O quarto obstáculo, inquietação, e o seu caso especial, ansiedade, seria a inquietação devido a uma má conduta, é como o chefe ultra exigente no seu escritório, que nunca lhe dá tempo suficiente para terminar um projeto adequadamente. O quinto obstáculo, a dúvida, é aquele que interrompe a coleta de dados com perguntas prematuras. Antes que tenhamos experimentado completamente o visto, ouvido, sentido e conscientizado, a dúvida interfere no processo. Como um estudante arrogante interrompe o professor com uma pergunta no meio de uma palestra. São esses 5 obstáculos que distorcem a percepção, corrompem o pensamento e mantêm a opinião deludida. É bem conhecido entre os estudantes sérios do budismo que a única maneira de suprimir os 5 obstáculos é através da prática de dhyana. Como o Nalakapana Sutta, que é o Madhyama Nikaya 68, diz para aqueles que não atingem dhyana, os 5 obstáculos, mais descontentamento e cansaço, invadem a mente e permanecem. Qualquer coisa que não for dhyana não será poderosa e duradoura o suficiente para suprimir os 5 obstáculos adequadamente. Portanto, mesmo que você esteja praticando atenção plena momentânea, se os 5 obstáculos ainda estiverem ativos num nível subconsciente, você não verá as coisas como elas na verdade são. Você estará vendo apenas as coisas como elas parecem ser, distorcidas por esses 5 obstáculos. Assim, para agir de acordo com os ensinamentos do Buda, para a Bahia e para o venerável Malunkyaputta, ou seja, para que no visto haja só o que é visto, no ouvido haja só o que é ouvido, no sentido haja só o que é sentido e do conscientizado haja só o que é conscientizado,
os 5 obstáculos têm que ser suprimidos. Isso significa jhana, vendo as coisas como elas na verdade são. É verdade que os 5 obstáculos são suprimidos no momento que precede jhana. Os comentários chamam-no de Upachara Samadhi. Uma tradução para Upachara Samadhi seria imobilidade da mente que está para entrar em jhana. Então, como é que você pode ter certeza que esses insidiosos 5 obstáculos, que geralmente operam no nível subconsciente, estão totalmente suprimidos? Como é que você sabe que está em Upachara Samadhi? O teste decisivo é que você pode passar sem esforço nenhuma da entrada para o primeiro jhana. Em Upachara Samadhi não existe nenhum impedimento ou obstáculo entre você e o jhana. Se você não puder entrar em jhana, os 5 obstáculos ainda estarão presentes. Portanto, para ter certeza que eles foram embora, você tenta entrar em jhana e entra. Quando a mente emergir de jhana, ela fica em Upachara Samadhi por um longo tempo, como quando você sai de casa e você fica na porta outra vez. É nesse ponto, durante o período imediatamente depois da experiência de jhana, quando os 5 obstáculos ainda não invadiram a mente, é que a pessoa é capaz de finalmente praticar o no visto, apenas o visto, no ouvido, apenas o ouvido, no sentido, há apenas o sentido, e no conscientizado, há apenas o conscientizado. Como o Buda disse repetidamente, por exemplo, no Anguttara Nikaya, da coleção dos 6, é o número 50, só como resultado do jhana, samadhi, é que uma pessoa conhece e vê as coisas como elas na verdade são, yata bhuta yana dasanam, e não como elas parecem ser. O fim da ideia da existência de um eu. Uma experiência de jhana pode desmontar uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a informação proporcionada pela experiência de jhana, contemplada imediatamente depois, em Upachara Samadhi, quando os obstáculos não podem distorcer nada, isso destrói a delusão do eu, alma e meu. No primeiro jhana, na maioria das vezes, e nos jhanas mais elevados completamente, a capacidade de fazer, de exercer a vontade de fazer escolhas, o que eu chamo de o fazedor, desapareceu. Falando de uma maneira bem simples, a informação é tão clara e os 5 obstáculos não são mais capazes de fazer com que você não veja que não existe uma pessoa controlando o seu corpo e mente. Vontade não é o eu ou um produto do eu. Vontade é só um processo natural e impessoal que pode chegar à cessação total. Você viu isso por você mesmo e pode confiar nisso porque isso tudo ocorreu quando os 5 obstáculos que distorcem estavam suprimidos. Esse insight é o mais correto que você já teve. Livre-arbítrio é uma delusão. Você, o leitor, será incapaz de concordar comigo. Isso porque os seus 5 obstáculos ainda estão ativos e eles farão com que você não enxergue isso. Portanto, experiencie um jhana primeiro, aí investigue esse assunto logo em seguida, aí tente discutir comigo. Além disso, em jhana, o verdadeiro, não os falsos, a visão, a audição e os sentidos desaparecem. Os 5 sentidos externos cessam. Essa informação também é clara. Quando a pessoa reflete na completa ausência dos 5 sentidos durante a experiência de jhana, no estado livre dos obstáculos, em Upachara Samadhi, ela verá com certeza que não existe o eu, ou uma alma, ou um meu eu observando a visão, ouvindo os sons, sentindo cheiros, sabores, toques. Não existe nenhum eu, alma ou meu compreendendo o que foi compreendido.
Todas as formas de consciência são também como um processo impessoal que pode chegar a uma completa cessação. Em resumo, você não é o mesmo que a sua mente. A mente é apenas um processo natural. Ela pode parar completamente. Ela realmente para, de uma vez para sempre, em Parinibbana. Uma vez mais, você, meu leitor, será incapaz de concordar comigo. Os 5 obstáculos que agora estão ativos dentro de você, sob a superfície da conscientização, impedem-no de ver a verdade. Uma experiência de jhana desafia o seu entendimento mais básico, o entendimento de que você é. Não se preocupe com esses desentendimentos por enquanto. Ao invés disso, medite até que você tenha experienciado o jhana e tenha suprimido os 5 obstáculos. Então veja se tenho razão ou não. A parte final do ensinamento para Bahia. Bahia, você deve treinar assim. Com relação ao que é visto, haverá apenas o visto. Com relação ao que é conscientizado, haverá apenas o conscientizado. Praticando dessa maneira, Bahia, você não será por causa disso. Ou seja, você não é por causa do contato. Quando você não é por causa disso, você não está nisso. E quando você não está nisso, então você não estará nem aqui, nem lá, nem no meio. E isso é o fim do sofrimento. O que significa você não será por causa disso? Em Pali é natena. Tena é a palavra-chave para isso. Na é a forma negativa. Significa literalmente não por causa disso, não através disso, não por isso. Significa em essência que você não assumirá que existe um eu, uma alma, um meu eu, só porque existe o ver, ouvir, cheirar, degustar, tocar ou conscientizar. O Buda estava dizendo que uma vez que você tenha penetrado a verdade da experiência sensorial através da supressão dos obstáculos no jhana, que não existe o fazedor ou sabedor por trás da experiência sensorial. Você não será mais capaz de usar a experiência sensorial como evidência para um eu. A famosa frase de Descartes, eu sou porque eu penso, é refutada. Ou penso, logo existo. Você não será por causa do pensamento ou por causa do ver, ouvir ou do sentir. Nas palavras do Buda, você não será por causa disso. Qualquer experiência dos sentidos, né? Quando os processos sensoriais são descartados como evidência defensável para a existência de um eu, uma alma ou meu eu, então você não estará localizado na experiência sensorial. Nas palavras do Buda, você não estará nisso. Você não verá mais, considerará, perceberá ou mesmo pensará que existe um eu envolvido na vida. Usando as palavras do médico, na versão original do seriado Star Trek, é vida, Jim, mas não como nós a conhecemos. Não existirá mais qualquer percepção de um eu no centro da experiência. Você não estará mais nisso. Para fechar a abertura que poderia deixar você pensando que pode escapar da inexistência de um eu, o alma, através da identificação com um estado transcendental de ser, além do que é visto, ouvido, sentido ou conscientizado, o Buda bramiu, e você não estará nem aqui, ou seja, com o visto, ouvido, sentido ou conscientizado, nem além, fora do visto, ouvido, sentido ou conscientizado, e nem entre os dois, em nenhum mundo, nem além do mundo. A última frase confundiu os sofistas. Em resumo, o Buda aconselhou ambos, Bahia e o venerável Malunkyaputta, a experienciar jhana para suprimir os 5 obstáculos.
Só deste modo a pessoa pode discernir com certeza a ausência de um eu ou de uma alma por trás do processo sensorial. Consequentemente, a experiência sensorial não será mais tomada como evidência da existência do fazedor ou sabedor, de tal modo que você nunca mais voltará a imaginar um eu no centro da experiência, ou além dela, ou em algum outro lugar. O ensinamento para a Bahia formula de modo resumido o caminho para a realização do não-eu, anatta, em Pali. Só isso, concluiu o Buda, é o fim do sofrimento. Conclusão. Espero que o meu argumento tenha sido forte o suficiente para desafiá-lo, ou mais do que isso, confundir as vipalasas que dirigem seus processos cognitivos. O ensinamento breve do Buda para a Bahia e para o venerável Malunkyaputta não é um atalho para os superinteligentes. A prática do no visto haverá apenas o visto requer a supressão dos 5 obstáculos. A supressão dos 5 obstáculos requer jhana. Jhana requer o resto do nobre caminho óctuplo, ou seja, os primeiros 7 fatores, que requer fé na joia tríplice, observação dos preceitos de virtude e prática da generosidade. Existe apenas um caminho para Nibbana, que é o nobre caminho óctuplo. Não existem atalhos. Magam atandiko seto, esova mago nati anyo, dasanasa visuddhya. Ou seja, o melhor dos caminhos é o caminho óctuplo. Esse é o único caminho, não existe outro para a purificação da visão.